Bom dia, o meu nome é Paulo Vaz e cabe-me a mim dar início às palestras da manhã. E é com muito prazer que vou apresentar um amigo e um grande profissional, o engenheiro Jorge Silva, que é Head of Europe, responsável pela função IT das empresas europeias do Grupo UF, diretor do Departamento Process and IT Company Security Officer, responsável pelo sistema de gestão e segurança de informação certificado segundo a norma ISO 27001 e responsável pela função de inovação do Grupo Multinacional UFA em Portugal. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico, pós-graduação em Gestão de Empresas pela Porto Business School, possui uma carreira diversificada com atuação em uma grande variedade de projetos, desde a inteligência artificial até à gestão de empresas de pequena dimensão. É certificado ITIL V3, Gestão de Serviços de IT, Archimate, Arquitetura Empresarial, Auditor Líder, segundo o referencial ISO 27001, Sistemas de Gestão e Segurança de Informação, e certificado segundo o referencial ISO 27005. Gestão do risco relacionado com a segurança de informação. É autor de vários artigos publicados por diversas entidades, nomeadamente o BPT Group e a APQ. Tem sido convidado para realizar diversas palestras sobre temas variados, como a estratégia, a inovação, a gestão de processos, a internet das coisas ou a indústria 4.0. É professor convidado desde 2010 no Instituto Politécnico de Viseu, responsável pela disciplina de gestão de projetos entre 2010 e 2013 e responsável pela disciplina de gestão de sistemas de informação desde 2015 no mestrado em sistemas de informação para as organizações. É coordenador científico da pós-graduação em BPN, na Rumos, e leciona as disciplinas de arquitetura na empresa, modelação, análise e desenho de processos. É ainda vice-presidente do IPBPN, Instituto Português de Business Process Management, uma organização sem fins lucrativos que se dedica à divulgação das boas práticas da gestão por processo e inovação organizacional. Isto é um pequeno resumo, tendo em conta o vasto conhecimento e a vasta atividade profissional que ele tem desenvolvido. Eu convidava a entrar o nosso colega Jorge Silva. Muito bom dia, espero que estejam todos a ouvir. Eu hoje vou fazer uma apresentação sobre um pouco aquilo que é a indústria 4.0, não nos seus conceitos e na sua amplitude, que é muitíssimo abrangente, mas vou-me focar em dois aspectos essenciais que nos parece, neste momento, muito importante trabalhar, e é aquilo também que tem sido as preocupações do Grupo UF e da UF portuguesa no que diz respeito à indústria 4.0. Como disse, a sua abrangência torna muito difícil às vezes as pessoas perceberem, ou as empresas perceberem onde é que eu devo começar, o que é que eu devo fazer, etc. Portanto, nós temos já algum caminho percorrido e é um pouco essa narrativa que eu vos vou falar, é um pouco sobre o que nos preocupa e também as práticas que nós temos. Bom, entrando então diretamente no tema. Uma das perguntas que me costumam fazer recorrentemente é, então, se existe indústria 4.0 e partindo do número real 4.0, significa que provavelmente haverão outros números, outros posicionamentos entre as empresas. E é sempre muito difícil avaliar aquilo que é o nível de uma empresa relativamente à indústria 4.0. Tem a ver com automação, tem a ver com tratamento de dados, tem a ver com inteligência artificial, tem a ver com o ramo da inteligência artificial, machine learning. Portanto, há muitas interpretações. Bom, e nós decidimos que nos devíamos concentrar nos dados. A primeira coisa que nós vamos fazer como exercício coletivamente, e portanto eu não vou fazer uma pergunta, mas vou-vos pedir que vos foquem em duas dimensões dos dados. Uma tem a ver com a forma como nós usamos os dados para tomar decisões. No quadro da esquerda vocês têm
quatro hipóteses, 4 níveis. E desses níveis vai desde o nível 1, em que os dados são usados para monitorizar o desempenho atual, de acordo com aquilo que é o planeado. O nível 2, se os dados são usados para melhoria. No nível 3, se os dados são utilizados para identificar problemas quando eles ocorrem. E o nível 4, se nós utilizamos os dados para identificar problemas depois deles, antes deles ocorrerem. Portanto, uma previsão de que vai haver algum problema. Portanto, cada um de vós pense, não é preciso dizer, mas pensem se consideram na vossa realidade aquilo que vocês conhecem de uma empresa ou da vossa empresa ou daquilo que é o genérico, pensem qual é que é o nível em questão. Uma empresa americana fez um estudo exatamente utilizando estas 4 perguntas e a conclusão foi que, imagine só que a surpresa que apenas cerca de 50% das empresas, portanto aqui 56,2% das empresas utilizam os dados para identificar problemas quando eles ocorrem. Portanto, e apenas 40% utilizam os dados para prever que vai acontecer alguma coisa que não é desejável. A segunda dimensão tem a ver com as fontes dos dados. Como é que nós obtemos os dados? Porque isso também diz muito se os dados são fidedignos, se são rigorosos e, portanto, convém também olhar para essa dimensão. Os dados são recolhidos pela minha equipa, os dados são recolhidos por mim, e, portanto, isto aqui foi feito no âmbito dos responsáveis de industriais, normalmente o shop floor, e no terceiro nível, se os dados são recolhidos e tratados de uma forma automática, o nível 4, se os dados são recolhidos por sensores que medem o fluxo do processo, ou mesmo outros mais sofisticados. Mais uma vez, pensem naquele exemplo que utilizaram para a primeira dimensão, pensem na segunda dimensão. Curiosamente aqui, o mesmo estudo aponta que apenas, e este foi para mim foi uma grande surpresa, 31,7% utilizam os dados de fontes que são recolhidas de forma automática. O que significa que a grande maioria das empresas, para obter dados, ainda tem que ser por observação, ainda tem que ser de forma ou manual, ou através de uma equipa, ou introduzindo em folhas de Excel, ou através de quadros brancos. Enfim, há toda uma panóplia de possibilidades. Bom, mas chegada a esta situação em que temos 2 níveis, bom, nós decidimos então fazer o cruzamento entre aquilo que são a utilização dos dados e as fontes dos dados. E se vocês se fixaram nestas dimensões, podem fazer o cruzamento e encontrar dentro deste cruzamento um ponto que vos pode dizer se vocês estão na versão 3.0, se estão acima de 3.0 ou se eventualmente nós consideramos que quem respondeu 4 e 4 está pronto para entrar na era da indústria 4.0. Bom, seguindo então para a parte seguinte. Então, e como é que nós nos colocamos? Como é que nós nos posicionamos face àquilo que são os nossos concorrentes? Bom, em primeiro lugar temos aquelas empresas de referência, estamos a falar de uma Siemens, estamos a falar de uma Bosch, estamos a falar de outras empresas que estão bastante avançadas e que querem rapidamente colher os frutos desta revolução, desta vaga. Eu pedi a alguém que está em linha que cortasse o microfone porque está a entrar também na apresentação. E, portanto, o primeiro cenário é um cenário que é não fazer nada, é este primeiro cenário, é deixar ver as coisas acontecerem. O segundo, que nós chamamos o seguidor, o inovador seguidor. O terceiro é aquele que aposta na inovação, na disrupção e que, portanto, obviamente, que se nós formos pensar nestes triângulos que estão aqui a observar, a quantidade de investimento que é preciso fazer, obviamente que é muito maior para quem é inovador, porque as tecnologias ainda estão a desenvolver, do que é o seguidor que espera que as tecnologias estejam maduras para depois entrar dentro daquilo que são os benefícios. Nós consideramos que existem estas 3 fases, portanto, estão aqui assinaladas, 1, 2, 3. A primeira fase é a fase das infraestruturas, é a fase da sensorização dos produtos e das máquinas, da colocação em rede, da extração, agregação, criar inteligência sobre os dados, perceber como é que eles nos podem ajudar. A segunda é a parte de decisão e inteligência artificial. Entramos então no conceito dos sistemas ciberfísicos, aplicamos inteligência artificial para descentralizar, para colocar alguma automação e algum nível de decisão a nível do shop floor. Existe um controle em tempo real, uma visibilidade e uma digamos, atuação por parte já
de alguma inteligência artificial. E depois, numa terceira fase, o modelo entra num aspecto global de interação e de interoperabilidade não só entre as empresas do grupo, mas entre as empresas de todo o mundo, que sejam elas prestadoras de serviços ou tecnologias. E é aqui que nós temos de seguir. Portanto, 1, 2, 3, são estes 3 passos. Nós consideramos, neste momento, que estamos no passo 1. Estamos a fazer coisas no passo 1, já iremos ao passo 2 e ao passo 3. De acordo com a nossa visão também, que é importante, daquilo que é a digitalização, a transformação digital. A transformação digital, e uma coisa que é diferente, que é a digitalização, enfim, fazer com que os dados estejam num suporte digital, isso é importante, mas isso não é uma transformação digital. Nós consideramos que a transformação digital visa necessariamente criar novos modelos de negócio, significa monetizar a nível do marketing produtos e serviços que são criados com base em quê? São criados com base numa combinação entre aquilo que são os produtos, os processos industriais, os processos de negócio e os dados. E aqui os dados assumem, de facto, um papel preponderante em dizer assim, nós não podemos desenhar, e eu estou a pensar, por exemplo, a nível da engenharia mecânica, nós não podemos desenhar apenas o produto para ser funcional do ponto de vista daquilo que é a sua atuação a nível físico, mas nós temos de adicionar dados para que ele depois se transforme em algo que nos pode dar mais para os nossos modelos de negócio. Mas nós achamos que deve haver um outro conceito mais além, e que nós chamamos Smart and Connected Products and Industrial Processes. Na prática, consideramos que existe um stack, portanto, uma pilha que necessita de várias camadas, uma camada física, uma camada de sensorização, conectividade e inferência. E tudo aquilo que nós desejarmos tem que ser visto como uma plataforma. E aqui entram estas 4 tecnologias que são fundamentais para nós: inteligência artificial, internet das coisas, blockchain e 5G. E aqui temos também alguns exemplos. De modo que nós, quando olhamos para os sistemas ciberfísicos, vemos que os sistemas ciberfísicos são uma oportunidade para criar novos diálogos entre as máquinas e as máquinas, entre as máquinas e os humanos, entre as máquinas e os produtos, entre as máquinas e os produtos e os processos industriais e os processos de negócio e com todo o planeta. Bom, vamos então um pouco à parte prática, e eu, na parte prática, só para dar um pouco do contexto, eu penso que isto é o normal. Portanto, vivemos num mundo heterogéneo, com máquinas de diferentes fabricantes que falam diversas línguas, utilizam sintaxes e semânticas diferentes, os valores, as unidades de medida, etc., são diferentes, e, portanto, nós vivemos num problema daquilo que nós chamamos, às vezes, uma torre de Babel, ou seja, as linguagens que nós temos não são linguagens que estão focadas para apresentarem-se de uma forma que falem sobre a sua natureza e sobre o seu comportamento. E, portanto, nós temos de entrar naquilo que nós chamamos a jornada dos dados. Temos de entrar numa área em que nós temos de começar a perceber e a trabalhar os dados de maneira a que nós consigamos ultrapassar esta primeira fase. Este slide que vocês veem aqui é um slide que fala sobre várias fases que nós vamos aqui apresentar, alguns exemplos. A parte do processamento, Edge Processing, precisamos de recolher dados dos sensores, das máquinas, dos robôs, o que for, dos processos de negócio, e temos de afunilar e trabalhar toda essa parte. Depois temos uma fase de ingestion, onde nós temos que trabalhar os modelos de dados, temos de limpar os dados, temos de ajustar a semântica dos dados para podermos trabalhá-lo de uma forma mais uniforme. Brokering, porque significa que temos algumas fontes, também temos muitos destinos. Processamento, em que nós temos de processar esses dados, temos de utilizar tecnologias não só para dar visibilidade, dashboarding, machine learning, etc., alarmística, muito importante, se calhar a primeira parte mais importante neste processamento, e depois com que, pois claramente é para criação de valor. Falando em Edge Processing, a primeira fase que nós começámos foi, isto é um diagrama de Value Stream Mapping, e portanto a ideia aqui era justamente apresentar um pouco aquilo que é um processo e portanto recolher dados de cada uma das operações para uma base de dados SQL, representamos o processo, representamos o OR, representamos as peças, mas chegámos à conclusão que havia muitas dificuldades e, portanto, haviam vantagens e desvantagens. Eu diria que a principal vantagem é que nós conseguimos ser independentes dos fornecedores e começamos a ter dados e começamos a saber que dados é que temos e podemos trabalhar, mas, por outro lado, temos desvantagens, claramente. Os nossos fornecedores são muito relutantes em aceitarem e trabalhar com um interface que não conhecem.
A fase seguinte foi a fase da ofensiva, eu diria, ofensiva ao PCUA. O PCUA é um standard de mercado, é um standard que nos permite trabalhar não só a nível da interconectividade, mas principalmente a nível dos modelos de informação. Eu já vou falar um pouco aqui, mais à frente, o que é isso. E aqui tem aquilo que foi um projeto que nós desenvolvemos internamente, um projeto com coisas simples que às vezes não é preciso gastar muito dinheiro, é preciso inteligência, é preciso criatividade, é preciso vontade. Estamos a falar de tecnologias todas elas standard, portanto, estamos a falar de OPC, estamos a falar de Raspberry Pi, estamos a falar de Python, estamos a falar de Kiwi, enfim, coisas que são muito fáceis de encontrar. E, passando para uma aplicação mais concreta, aqui já vemos uma máquina Omron, relativamente recente, mas que já tem OPC UA. Portanto, nós não precisamos como fazíamos antigamente, dizer ao fornecedor, não, vocês têm de implementar este standard ou têm de nos dar os dados desta maneira. Não. Nós dizemos assim, desde que venha com o OPC UA, encantados da vida, porque nós implementamos um modelo de informação e conseguimos a interoperabilidade. E é aqui que é importante esta questão da conectividade, é a interoperabilidade. É nós podermos obter os dados sabendo o que é que eles são e o que é que eles significam com segurança e de maneira que utilizem protocolos standard, tecnologias standard, e daí que a nossa recomendação muito forte é a utilização do OPC UA para isto. A fase seguinte, ingestion e brokering. O OPC UA tem uma vantagem muito grande do nosso ponto de vista, que é focado essencialmente naquilo que são os modelos de informação. O modelo de informação, para nós, tem 3 componentes básicas que estão aqui em baixo. A estrutura. O que é que eu sou? Um robô. O que é um robô? O robô é um braço que tem 2 ou 3 cotovelos, ou seja, que permite rotações em diversas dimensões. Tem uma pinça, não tem uma pinça. A pinça abre em apenas numa dimensão, abre em 2 dimensões. É rotativo, não é rotativo. Qual é que é o meu comportamento? O que é que eu estou cá para fazer? O que é que eu posso fazer com isto? Que métodos é que eu posso utilizar? Posso fazer reset à máquina, posso configurá-la para uma determinada posição, quero posicioná-la numa determinada coordenada. O que é que eu posso fazer com ela? E a terceira vertente muito importante é qual é que é o estado, ou seja, onde é que eu me encontro, ou seja, qual é que é as medidas daquilo que é a situação em que eu me encontro. E, portanto, daqui nós passamos para aquilo que é a fase de ingestion, tem a ver com utilização de tecnologias, não só de bases de dados, mas, e aqui apresentamos como future state, vão ver depois mais à frente qual é o stack que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós temos um stack que é muito baseado na parte de cima, portanto SQL Server, bases de dados relacionais, mas dada a quantidade dos dados, dada a heterogeneidade dos dados, já verificamos que não vamos conseguir apenas com tecnologias convencionais e, portanto, estamos a apostar em Data Lake para ser o nosso repositório central daquilo que são os dados que nós precisamos. O brokering tem a ver com o conceito de consumidor e de aprovisionador e, portanto, significa que eu tenho vários contextos. Aqui vocês podem ver algumas aplicações que nós fizemos. Em alguns casos, por exemplo, temos sensores de temperatura que estão a medir temperatura em diversos pontos, mas estamos a falar também de máquinas que estão a transmitir dados sobre as máquinas e depois estamos a falar de coisas como alarmísticas, como seja, por exemplo, dashboarding, avisos até por SMS, como podem ver aqui no canto direito superior, podem ver, por exemplo, com alarmística através de SMS e, portanto, eu tenho um aprovisionador que está a enviar informação para um broker e esse broker, segundo os contextos que tiver, depois vai enviar esses dados para diversos sítios. Podem ser processos de negócio, podem ser dashboards, pode ser apenas um semáforo, pode ser um aviso sonoro, por exemplo, numa fábrica. Portanto, o brokering e os data brokers, existem várias tecnologias, nós estamos a utilizar RabbitMQ, Kafka também é muito conhecido para quem gosta desta área e que tem muito a ver com os sensores e Internet of Things. No processamento, o processamento é uma área fundamental e preocupa-nos que nós consigamos, este é um exemplo que nós temos de máquinas de injeção que utilizam um standard de informação Euromap 63, e aquilo que nós estamos a tentar fazer é, desde os dados até à recolha dos dados, à limpeza e preparação dos dados, ao armazenamento dos dados e à projeção dos dados, estamos a tentar 3 coisas. Primeiro, que em streaming consigamos detectar situações anómalas e, portanto, isso possa traduzir-se em alarmística.
Mas também com os dados estamos a procurar modelos causais que nos permitam identificar como é que nós podemos fazer algumas melhorias, principalmente através de algoritmos de clustering. Por outro lado, estamos a utilizar também Process Mining a nível dos processos shop floor. Process Mining é uma área relativamente recente, tem à volta de 10 anos, muito interessante. Portanto, aqui vocês na parte esquerda veem um processo normalmente é um processo linear, portanto, de uma máquina vai para a outra, para a outra, para a outra, para a outra, até chegar ao fim, mas no canto superior direito, esta imagem, aquilo que nos diz é que existe uma diferença entre aquilo que é a descrição prescritiva e a descrição descritiva. Ou seja, prescritivo nós dizemos como é que o processo tem de acontecer, neste caso da rotunda as pessoas devem circular à volta da rotunda, mas na realidade as pessoas atravessam a rotunda pisando a relva e, portanto, abrindo um novo caminho. Essa é a realidade. O que é que nós fizemos? Bom, aplicámos isto num dos nossos processos e, portanto, vimos que, conforme vocês podem imaginar, isto deveria ser o que nós deveríamos obter. Portanto, deveríamos obter que desde a máquina 1 até à máquina N deveria haver uma sequência e apenas um caminho definido. Qual foi a nossa surpresa quando nós começámos a procurar caminhos, ou começámos a verificar que haviam caminhos com frequências que não eram assim tão despecientes, portanto estamos a falar caminhos que são caminhos alternativos com mais de 1000 movimentos, começámos a chegar à conclusão que afinal o processo não é assim tão linear, não é assim tão bem comportado e, portanto, existe na realidade algo bastante diferente. E esta foi a conclusão final, a nossa surpresa foi perceber que afinal haviam múltiplos, mesmo muitos caminhos que eram utilizados para executar o mesmo processo. E portanto, aqui, o que nos permitiu aqui, nesta fase, depois existem outras fases, enfim, aqui atrás, podem ver que existe, no Process Mining, existem 3 grandes grupos, aqui a vermelho no canto inferior direito, Discovery, Conformance and Enhancement. Obviamente que o que nós estamos aqui a falar é a parte de Discovery, mas nós, para um dos casos, já fizemos toda a parte, inclusive em Enhancement. Posso-vos dizer que num dos processos nós conseguimos reduzir o takt time em cerca de 11 segundos. No caminho para o Machine Learning, nós precisamos de 3 coisas bastante importantes. Uma, precisamos de taxonomias de máquinas, precisamos de taxonomias de tecnologias. Porquê? Porque precisamos de modelos de informação que sejam comuns e partilhados, de maneira que nós possamos comparar os dados de uma forma que seja idêntica. E, portanto, só assim nós vamos conseguir obter dados que tenham uma semântica que seja comum e poder comparar a nível mundial o que é que se passa em diferentes países, o que é que se passa com diversos processos industriais. De maneira a que nós possamos, como está representado na parte inferior, havendo clusters, que nós sabemos que existem clusters A, B, C, que cruzam entre aquilo que é disponibilidade e produtividade. Aquilo que nós queremos, obviamente, é que, em termos de disponibilidade e produtividade, sejam o melhor possível, mas aquilo que nós queremos fazer é que aqueles que estão no cluster A se movimentem mais para o cluster B, C, e os que estão mais no cluster B que se movimentem mais para o cluster C, porque optimizam a disponibilidade e a produtividade. Dashboarding é muito importante, porque estamos a falar em obter dados e projetar esses dados, e é nessa altura que nós chegamos então à parte em que nós criamos valor, ou seja, adicionamos valor através da disponibilização de dados, conhecimento, informação para as empresas e para as pessoas no negócio. Por outro lado, essa disponibilização permite também que de uma forma fácil as pessoas possam interagir com as máquinas, possam interagir com os processos industriais, de maneira a que consigam facilmente recolher dados e consigam observar o que é que se está a passar. E é isto que é também um dos casos em que nós podemos dizer que cria valor para o negócio, é justamente também esta possibilidade de chegarmos aos dados através destas tecnologias. Bom, eu não sei como é que estamos de tempo, mas eu fiz um esforço bastante grande para cumprir com os 20 minutos que tinha, portanto espero que não tenha ultrapassado. Qualquer dúvida, qualquer questão que queiram colocar, pois agora durante a apresentação e durante esta sessão, ou então depois, ou por e-mail, façam o favor e estejam à vontade. Muito obrigado. Ora, muito obrigado, Jorge, pela excelente apresentação com que nos brindou e poder
contemplar-nos com algum do seu conhecimento e algum do seu trabalho desenvolvido. Continuar a colocar questões, pode colocar através do separador Q&A. Eu já tenho aqui várias questões, as questões são bastantes. Eu queria dizer que destas questões que estão aqui eu vou selecionar já algumas e também informar-vos que neste momento estão mais de 100 participantes em direto. Obrigado a todos e espero que todos tenham desfrutado e, em especial, ao nosso orador. Obrigado, Jorge. Nada, sempre às ordens. As questões que temos aqui têm a ver com a digitalização de processos, em que um dos intervenientes nos refere, o Pedro, está-nos a perguntar, e está a perguntar em especial ao Jorge, se a digitalização de processos nas empresas e nos sistemas produtivos, para que tal aconteça, as mesmas têm que estar preparadas, têm que ter algum grau de preparação para que isso aconteça. E a questão que ele põe é se a indústria portuguesa está preparada para proceder à digitalização dos processos, para posteriormente proceder à implementação da indústria 4.0 na sua plenitude. Sim, é uma pergunta muito bem feita, é uma pergunta que me colocam várias vezes também, de difícil resposta. Eu devo dizer que tenho contactos e tenho falado com várias pessoas que têm alguma responsabilidade, por exemplo, na Associação dos Fabricantes de Indústria Automóvel, e é um tema em que debatemos justamente qual é que é o estado de maturidade das empresas e como é que nós estamos. De facto, o estado de maturidade das empresas não é muito grande. Devo dizer que há um sentido comum para os gestores de que a indústria 4.0 é uma coisa que custa muito dinheiro. Portanto, que é uma coisa que é preciso investir muito, é preciso gastar muito dinheiro. Isto tem muitas vezes a ver com áreas em que os nossos gestores não estão habituados, porque cruza fronteiras entre IT, engenharia mecânica, comunicações, etc. E, portanto, aquilo que é a minha mensagem sempre é, conforme nós dissemos, com alguma criatividade e com algum dinheiro, é possível fazer não uma digitalização do 0 aos 100. Hoje em dia, sendo muito realista, eu se vos convidar para ir à UF Portuguesa, vocês vão ver processos e operações que são totalmente manuais e operações que são totalmente automatizadas. Algumas delas nós retiramos dados, outras não nos retiramos dados, e isso significa que nós estamos num caminho. E, portanto, é esse caminho que é preciso ter. E é essa estratégia que é preciso definir. Okay. E é a falta dessa estratégia que nos está a limitar o avanço na indústria. De qualquer maneira, e sendo muito específico, o grau de maturidade das nossas empresas, quando nós olhamos para aqueles dois quadrantes, com o nível de 1 a 4 e 1 a 4, é 2-2. Ok. Muito obrigado, Jorge, pela sua explicação. As perguntas continuam a chover, muitas, ou seja, tem a ver com o grau de interesse demonstrado. Vou selecionar mais uma. Vou selecionar algumas de âmbito mais genérico, apesar de termos aqui algumas mais específicas, que têm a ver com modelos preditivos, processos de falhas, toda esta questão, mas vou pegar aqui em mais uma, que a nossa amiga Luísa nos põe, que diz, sabendo que a indústria 4.0 e o sistema ciberfísico são o futuro da indústria, mas com certeza também terão um papel fundamental nesta nova realidade de pandemia. Ou seja, eu não podia deixar de pôr esta questão, tendo em conta a nossa nova realidade, não é? E eu queria saber qual era, a Luísa, queria saber qual era a opinião do Jorge acerca desta situação. Bom, em primeiro lugar, Luísa, muito obrigado por ter colocado a questão. Foi um tema que eu deliberadamente evitei falar aqui. Do meu ponto de vista, é um tema que enquadra em alguns fóruns onde já tive a oportunidade de falar sobre as questões da tecnoética ou da técnica da ética digital. Depende, há vários autores que disputam. Eu gosto mais da tecnoética,
vem de um filósofo argentino, o Bunge, que cunhou esse termo na década de 70. É evidente que neste cenário de pandemia, as ideias de haverem fábricas totalmente automatizadas e escuras, como nós costumamos dizer às vezes, as fábricas escuras, teria sido uma enorme vantagem na medida em que nós poderíamos ter continuado a operar enquanto cuidávamos de nós próprios. Agora, tudo isso coloca duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, qual é que é o papel que as pessoas têm na sociedade, tanto os seres que foram nascidos, os seres criados, que são aqueles que nós vamos chamar os sistemas ciberfísicos, os sistemas criados, quais são as obrigações que têm também dentro da sociedade e o que é que nós esperamos deles, e depois ainda temos aqueles que são, enfim, os seres, vamos dizer, cibernéticos, que são aqueles que são as pessoas aumentadas, em algumas correntes também fala-se sobre o transhumanismo, e que também temos de cuidar. E, portanto, a questão que coloca não pode ser deixada da seguinte forma. Primeiro, se nós tivéssemos um nível de industrialização 4.0, teríamos sido muito mais imunes a esta situação. Porém, devo dizer também que as últimas estatísticas, em contraponto, é dizer que as últimas estatísticas nos Estados Unidos apontam para um problema de 30 milhões de desempregados com a indústria 4.0. Portanto, a questão aqui passa em por nós percebermos que neste momento não é fácil, não é claro, nem transparente dizer que quando chegarmos à indústria 4.0, não é? Ou que a indústria 4.0 está aí a 2 dias, ou a 1 mês, ou a 1 ano de distância, o que é que vai acontecer à nossa sociedade? O mais importante e o mais relevante é as questões, conforme a Luísa coloca, é dizer assim, o que é que nós temos que fazer para aproveitar as tecnologias de maneira a que nós sejamos mais imunes, o ser humano, o ser nascido e o ser aumentado, como é que nós podemos ser mais imunes para que não nos aconteça isto que nós estamos a passar, esta tragédia económica que nós estamos a passar agora mesmo. Obrigado, Jorge. Eu queria pedir desculpa a todos os que estão a colocar perguntas. Quero-vos dizer que temos aqui para cima de 30 questões. E temos neste momento para cima de 120 participantes em direto connosco. Queria-vos agradecer a todos pela vossa presença e queria agradecer também ao Jorge. Eu peço desculpa porque não poderemos responder a todas as questões, mas no final da apresentação seguinte eu convidava o Jorge a assistir connosco e depois faríamos uma mesa tripartida juntamente com o engenheiro Ângelo e poderíamos responder a mais algumas questões. O tempo aqui é muito diferente do tempo físico, como se diz, e temos que continuar. Caro Jorge Silva, muito obrigado por esta sua visão importante da indústria 4.0 na prática e de alguns conceitos. E pedi a todos os que colocaram as questões agradecer e dizer que nós ficamos com essas questões e posteriormente poderemos abordar este tema com maior particularidade. Obrigado, Jorge. E passaríamos agora